No momento em que André me olhou fixamente nos olhos e disse que eu não sabia nada sobre amor verdadeiro, eu, Dr. Miguel Santos, o terapeuta mais respeitado de Lisboa, senti o chão tremer sob meus pés. Aquela frase direta de um paciente teimoso ia abalar tudo o que eu construíra em 15 anos de carreira. Era uma tarde quente de maio no meu consultório no Chiado, com as janelas abertas para o som distante dos elétricos e o cheiro de pastéis de nata subindo da rua. André, 28 anos, pintor freelance com cabelo despenteado e olhos castanhos cheios de fogo, cruzou os braços e continuou: Doutor, o senhor fala de limites e equilíbrio como se fosse um manual, mas na vida real o amor entre homens não cabe em regras bonitas. Eu sorri com aquela paciência profissional que sempre me salvava, mas por dentro algo se agitou. Ele tinha chegado ali há 3 semanas, enviado por um amigo comum depois de uma crise familiar que o deixara sem teto por uns dias. A família dele em Sintra ainda não aceitava que o filho mais novo fosse gay, e André carregava essa rejeição como uma ferida aberta. Eu, por outro lado, vivia sozinho num apartamento moderno em Alfama, com vista para o rio, e acreditava piamente que minhas técnicas cognitivas comportamentais resolviam tudo. Tinha terminado uma relação de 5 anos com Pedro há 2 anos, e desde então repetia para mim mesmo que o problema tinha sido falta de estrutura, não de amor. André era o oposto, impulsivo, teimoso, sempre questionando. Naquela sessão eu insisti que ele precisava definir limites claros com a família, escrever uma carta, marcar distância. Ele riu baixo e disse que eu falava como quem nunca tinha sido rejeitado de verdade. Saí do consultório naquela noite com a cabeça pesada. Caminhei pela rua Garrett pensando que ele era apenas mais um caso difícil. Mas algo na voz dele ficou ecoando. Em casa, preparei um chá de erva cidreira e abri o diário onde anotava reflexões profissionais. Escrevi: paciente André Mendes, resistência alta, negação de responsabilidade. No dia seguinte, a sessão seguinte foi ainda mais tensa. André chegou atrasado, com tinta fresca nas mãos, cheirando a água rás. Contou que tinha tentado falar com a mãe por telefone e ela desligara chorando. Eu repeti o protocolo: empatia, reformulação, sugestão de terapia familiar. Ele interrompeu: o senhor acha mesmo que uma carta vai consertar anos de silêncio? O senhor já amou alguém a ponto de arriscar tudo? A pergunta me pegou desprevenido. Eu respondi automaticamente que o amor saudável exigia autocontrole. André balançou a cabeça e disse que eu vivia preso no meu próprio manual. Quando a sessão terminou, fiquei olhando pela janela para o castelo de São Jorge ao longe. Pela primeira vez em anos, senti que talvez, só talvez, eu não tivesse todas as respostas. André saiu sem se despedir direito, e eu notei que ele mancava ligeiramente de uma lesão antiga no joelho, detalhe que nunca tinha registrado antes. Naquela noite, jantei sozinho num restaurante pequeno perto de casa e pensei no meu ex, Pedro, que me deixara porque eu era frio demais nas emoções. Pela primeira vez, a crítica dele doeu de verdade. No consultório, a agenda estava cheia, casais heterossexuais, uma mulher em depressão pós-parto, mas André ocupava meus pensamentos. Na sessão seguinte, ele trouxe um caderno de desenhos. Mostrou-me um esboço de 2 homens de mãos dadas numa ponte sobre o Tejo. Isto é o que eu chamo de amor, doutor. Não é perfeito, mas é real. Eu critiquei gentilmente, dizendo que idealizações levavam a decepções. Ele fechou o caderno com força e respondeu: então expliquei-me porque o senhor vive sozinho e ainda acha que sabe tudo. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha carreira. Eu marquei a próxima sessão para a semana seguinte. Ao fechar a porta, senti que algo dentro de mim começava a rachar. Lisboa seguia seu ritmo lá fora, turistas rindo na baixa, mas dentro de mim uma pergunta nova nascia: e se o paciente teimoso tivesse razão? A semana passou devagar. Eu revisei todas as anotações sobre André e comecei a questionar meus próprios métodos. No sábado, encontrei-me com a minha irmã Sofia para almoço em Belém. Ela, casada e mãe de 2, sempre me dizia que eu trabalhava demais para evitar sentir. Quando contei vagamente sobre o paciente difícil, ela riu e disse: Miguel, tu és igualzinho ao pai, achando que o mundo segue tuas regras. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Domingo, caminhei sozinho pelo jardim do Príncipe Real, vendo casais gays de mãos dadas sem medo, algo que Portugal permitia mas que eu, paradoxalmente, nunca vivia. Na segunda-feira, André chegou pontual, com um café para mim na mão. Paz, doutor. Não vim brigar hoje.
mas a conversa logo esquentou quando ele falou da família. O pai dele, um carpinteiro reformado de Sintra, tinha mandado uma mensagem dizendo que homens de verdade não pintam flores. André chorou pela primeira vez na minha frente, lágrimas rápidas que ele limpou com raiva. Eu ofereci lenços e a frase padrão sobre processar a dor. Ele olhou para mim e perguntou: "O senhor já chorou por alguém que amou?" Eu hesitei. Na verdade, depois de Pedro, eu tinha chorado uma vez sozinho no chuveiro, mas nunca admitira. Mudei de assunto e sugeri que ele participasse de um grupo de apoio LGBT em Lisboa. André recusou, dizendo que grupos eram para quem precisava de muleta. Eu preciso de alguém que me veja como eu sou, não como um caso. As sessões seguintes revelaram mais. André contou que aos 19 anos saíra de casa depois de ser apanhado beijando um rapaz no quarto. A mãe rezara no quarto dele durante semanas. Eu compartilhei, sem querer, que meu próprio pai, um juiz reformado, ainda fingia que minha orientação era fase. André sorriu pela primeira vez de verdade. Então o senhor também carrega peso. Aquilo me desarmou. Comecei a ver nele não só um paciente, mas um homem que enfrentava o mesmo mundo que eu. Uma tarde, depois da sessão, eu saí para caminhar e acabei no mirador de Santa Catarina. O pôr do sol pintava o rio de laranja. Pensei em André e senti uma pontada estranha no peito. Na sessão seguinte, ele trouxe um quadro pequeno embrulhado. Para o consultório, doutor. É o Tejo ao amanhecer. Eu aceitei, mas insisti que presentes violavam limites profissionais. Ele riu: limites, sempre limites. O amor não tem limites assim. Naquela noite, pendurei o quadro em casa e fiquei olhando para ele durante horas. Meu amigo João, psicólogo também, ligou e eu desabafei pela primeira vez: este paciente está-me fazendo questionar tudo. João avisou sobre ética, mas eu respondi que era só crescimento profissional. No fundo, eu sabia que era mais. André começou a aparecer em sonhos meus, não como paciente, mas como alguém que me via de verdade. Lisboa continuava linda lá fora, mas dentro de mim uma tempestade crescia. Na quinta sessão, ele chegou com olheiras, dizendo que o pai tinha aparecido em casa dele em Alfama bêbado e gritando. Eu o ouvi sem interromper, e pela primeira vez não dei conselho imediato. Apenas escutei. Quando ele terminou, disse baixinho: obrigado, doutor. Pela primeira vez alguém me ouviu sem tentar consertar. Eu sorri, mas por dentro tremia. O teimoso estava me ensinando a escutar de verdade. O verão chegou quente a Lisboa. As sessões de André se tornaram o ponto alto da minha semana. Um dia, depois de uma sessão particularmente intensa sobre perdão familiar, eu saí do consultório e o encontrei sentado num banco na Praça Luís de Camões, desenhando. Coincidência, doutor. Ele sorriu. Eu deveria ter virado as costas, mas sentei-me ao lado. Falamos de arte, de Lisboa, de como o fado cantava dores que os homens guardavam. André contou que sonhava abrir uma galeria pequena para artistas LGBT. Eu confessei que sempre quisera escrever um livro sobre terapia, mas nunca tinha coragem. O encontro durou meia hora e terminou com ele me convidando para ver uma exposição no MAT. Eu recusei educadamente, mas a semente estava plantada. Na sessão seguinte, a tensão mudou. André perguntou diretamente: o senhor já se apaixonou por alguém que não podia ter? Eu congelei. Meu ex-Pedro tinha sido meu paciente anos antes, em Coimbra, e isso quase destruíra a minha carreira. Nunca contara a ninguém. André viu minha hesitação e disse: eu não julgo. Pela primeira vez, eu falei da minha história, o amor proibido, o fim doloroso, a culpa que me fazia ser rígido com todos os pacientes. André ouviu e respondeu: então o senhor sabe como dói esconder. Porque insiste em me fazer esconder também. Aquela conversa abriu portas. Eu comecei a duvidar das minhas regras. Uma noite, recebi uma mensagem dele: não é profissional, mas obrigado por hoje. Eu respondi apenas com um emoji de coração, e me arrependi imediatamente. O colega do consultório ao lado, a doutora Isabel, notou minha distração e avisou: Miguel, cuidado com a linha. Eu prometi que controlava. Mas no fim de semana, André me ligou em pânico. O pai tinha sofrido um AVC em Sintra e a família não o queria lá. Eu dirigi até lá fora do protocolo, encontrei André na sala de espera do hospital.
Abracei-o quando ele chorou. Foi o primeiro toque humano em anos. No carro de volta a Lisboa, ele disse: "O senhor não precisava vir." Mas veio. Isso é amor saudável, doutor. Eu não respondi, mas senti o peito quente. A crise familiar de André aproximou-nos mais. A mãe dele começou a ligar, pedindo desculpas tímidas. André perdoou devagar. Eu, por minha vez, visitei meu próprio pai em Cascais e falei abertamente pela primeira vez em 10 anos. Ele não abraçou, mas não rejeitou. Lisboa testemunhava tudo, os elétricos passando, o vento do Tejo levando segredos. Na sessão seguinte, André trouxe flores para o consultório. Eu aceitei sem reclamar dos limites. Algo mudara. Eu já não era o terapeuta infalível. Era um homem aprendendo com outro homem. O outono pintou Lisboa de tons quentes. André terminou oficialmente a terapia depois de 6 meses, mas continuamos nos vendo como amigos. Encontrávamos-nos nos cafés da Bica, caminhávamos pelo Parque Eduardo VII. Um dia, no Mirador da Graça, ele me beijou na bochecha e disse: "Eu te amo, Miguel." Não como paciente. Eu recuei, coração acelerado. Ética, carreira, tudo gritava perigo. Mas o olhar dele era sincero. Passamos semanas em tensão. Eu evitava mensagens, ele insistia com paciência teimosa. Uma noite, no meu apartamento, ele apareceu com vinho e disse: "Eu esperei. Agora você decide." Conversamos até o amanhecer. Eu contei todos os medos, perder a licença, repetir o erro com Pedro, machucá-lo. André ouviu e respondeu: "Amor saudável é escolher juntos, não sozinho." Aquela noite mudamos tudo. Decidimos esperar 3 meses, manter discrição. Mas Lisboa é pequena. Um ex-paciente meu, agora amigo de André, descobriu e espalhou boatos no círculo LGBT. O escândalo chegou ao Conselho de Ordem dos Psicólogos. Eu enfrentei uma audiência tensa no centro da cidade. André ficou ao meu lado na sala de espera, segurando minha mão escondido. Eu defendi meu caso com honestidade pela primeira vez, admiti o erro inicial mas também o crescimento mútuo. Eles suspenderam-me por 2 meses, mas não cassaram. Foi o momento mais baixo. André me levou para Sintra, para a casa da família que agora o aceitava. Lá, a mãe dele nos serviu sopa e disse baixinho: "Se meu filho é feliz, eu aprendo." Eu chorei naquela mesa. André me abraçou na varanda vendo as montanhas. Viu? Amor não destrói, constrói. Voltamos a Lisboa mais fortes. Eu reabri o consultório com novas regras, mais humildade, menos manual. André abriu sua galeria pequena na Moraria. Nossas noites eram de conversas profundas, risos, planos. Uma tarde no Tejo, ele me pediu para morarmos juntos. Eu disse sim. O teimoso tinha-me ensinado que amor saudável era vulnerabilidade compartilhada, não controle. Lisboa brilhava ao nosso redor. O inverno trouxe chuva fina a Lisboa, mas dentro de nós o sol permanecia. Vivíamos juntos num apartamento maior em Alfama, com o quadro do Tejo na parede da sala. André pintava todos os dias, eu atendia pacientes com um novo olhar, escutava mais, julgava menos. Uma manhã, recebi uma carta do meu ex-Pedro. Ele estava em Porto, casado, e pedia desculpas por me ter chamado de frio. Eu mostrei a André. Ele sorriu, viu. Até o passado ensina. Decidimos viajar juntos para o Algarve no Natal, só nós dois. Na praia de Lagos, de mãos dadas ao pôr do sol, André disse: "Obrigado por me deixar ensinar-te." Eu respondi que o aprendizado tinha sido mútuo. A família dele agora nos visitava, o pai até apertou minha mão. Meu pai, devagar, começou a aceitar. A sociedade portuguesa, embora progressista, ainda sussurrava, mas nós já não nos importávamos. Uma noite, no telhado, André perguntou: "Se eu não tivesse sido teimoso, terias aprendido?" Eu ri e o beijei. O amor saudável que ele me ensinara era exatamente aquilo: escolha diária, honestidade, crescimento lado a lado. Lisboa dormia lá embaixo, o rio brilhando. Nós dois homens que se encontraram na terapia e saíram transformados, sabíamos que a jornada valera cada lágrima, cada dúvida. O teimoso paciente mudara o terapeuta para sempre. E agora,
Olhando para o futuro, eu entendia que o verdadeiro amor não precisa de regras perfeitas. Só precisa de coragem. Será que um paciente pode realmente ensinar ao terapeuta mais sobre amor saudável do que o terapeuta ensina a ele? Verdadeiro ou falso?